Um piloto particular impediu um homem negro de embarcar em seu próprio jato, chamando a segurança sem hesitar. O que aconteceu a seguir acabou com toda a sua carreira. A brisa que soprava na pista do aeroporto de Congonhas era seca e quente, levantando pequenas nuvens de poeira contra os pneus do BMW preto que parou em frente ao Hangar 6. Era pouco depois das 8h30 da manhã. Malik havia chegado exatamente na hora, como sempre. Ele saiu do carro em um ritmo relaxado, confiante e sereno, vestindo uma jaqueta de camurça azul marinho sobre uma camiseta preta e tênis novos, óculos de sol enfiados na parte da frente da camisa. Ele parecia um cara com uma agenda, mas não estava com pressa para mostrá-la. De lado, um jovem agente de pista lhe fez uma rápida saudação de reconhecimento antes de seguir para a parte de trás do hangar. O Gulfstream G280 estava estacionado na pista, com as escadas estendidas e os motores sendo preparados. O avião brilhava suavemente à luz da manhã. Malik se aproximou dele com a calma silenciosa de alguém que já havia voado essa rota muitas vezes, São Paulo a Brasília, se reunindo com parceiros logísticos. Ele não estava a fim de conversa, mas estava calculando números em sua mente, como reorganizar um departamento, como fazer seu CTO concordar com novas contratações. Assim que alcançou o primeiro degrau, uma voz o interrompeu por trás. "Com licença, senhor." Malik parou, virou-se ligeiramente e viu um homem alto com óculos escuros, estilo aviador, caminhando em sua direção, magro, provavelmente na casa dos 50 anos, com seu uniforme de piloto bem ajustado e passado. Ele já parecia irritado. "Posso te ajudar com algo?" Malik perguntou sem defensiva, apenas curioso. O piloto parou a alguns passos de distância, avaliando-o. "Este avião está reservado para um voo particular. Vou precisar ver uma identificação. E confirmação, não podemos permitir embarque não autorizado." Malik piscou por um momento. Achou que poderia ser uma piada, mas a expressão do homem permaneceu inalterada, sem sorrisos, sem confusão, apenas suspeita. "Eu sou o dono desse jato," Malik respondeu calmamente. "Sou eu quem vai a Brasília esta manhã." Os olhos do piloto se estreitaram. "Claro, e eu sou o Elvis." Malik riu baixinho, aquele tipo de riso que mostra que você está decidindo se vai escalar a situação ou deixá-la para lá. "Você pode chamar a central. Meu nome está na lista de passageiros." O piloto cruzou os braços. "Você espera que eu acredite que você é o dono desse jato? Olha, eu não me importo com quem você diz ser. Você não vai chegar perto dessa aeronave até que alguém acima de mim dê a autorização." Ele puxou um rádio do cinto e virou-se, ligeiramente, falando baixo para ele, como se estivesse tentando verificar a história de Malik ou possivelmente desmenti-la. Malik permaneceu parado, suas mãos relaxadas ao lado do corpo, sem gritar, sem se exibir, apenas paciência. Ele já havia enfrentado situações assim antes, não exatamente essa, mas parecidas. No entanto, algo sobre essa situação parecia diferente. O piloto se virou novamente. "A segurança vai chegar em 2 minutos. Se você é o proprietário, tenho certeza de que eles vão resolver isso. Você vai se sentir bem estúpido em 2 minutos." Malik disse em voz baixa. O piloto deu um sorriso cínico, não de maneira positiva. "Duvido." Malik deu um passo para trás, puxou o telefone e discou um contato. 2 toques. "Oi, sou eu," ele disse ao telefone. "Você pode querer colocar alguém em contato com o piloto de Congonhas. Ele está me impedindo de embarcar." "Não, ele não faz ideia de quem eu sou." Houve uma breve pausa. "Sim, vou esperar." Ao encerrar a ligação, uma pequena SUV preta marcada "Segurança" parou atrás dele. 2 homens saíram, escaneando a área, e caminharam em direção ao piloto. "Primeiro, esse cara afirma que é o dono do avião", disse o piloto.
recusou-se a mostrar a identificação. Eu não queria correr riscos. Um dos seguranças olhou para Malik, franzindo a testa por um momento antes de sua postura mudar ligeiramente, reconhecimento surgindo. Espere, você é o Sr. Malik. Malik acenou com a cabeça. Isso mesmo. O segurança virou-se para o piloto. Senhor, você pode querer entrar em contato com a central imediatamente. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo e revelaria um erro que o piloto não poderia corrigir. O rosto do piloto endureceu. Ele olhou para o segurança e depois para Malik, como se tentasse processar a matemática em sua cabeça e não conseguisse aceitar a resposta que estava recebendo. Espere, você é quem? O piloto perguntou, ainda segurando o rádio na metade da altura de sua boca. Malik, ele respondeu calmamente. Malik Johnson. Houve uma pausa e então o piloto soltou um riso cético. Claro. E o quê? Você é algum tipo de investidor? A maneira como ele disse investidor estava carregada, como se estivesse tentando encaixar Malik em um molde que fizesse sentido para ele, como se investidor fosse a razão mais aceitável para que um homem como Malik estivesse ali nas escadas de um jato de 21 milhões de reais, afirmando que era seu. Não! Malik disse, fixando os olhos nele. Eu sou o dono da empresa. As palavras pairaram no ar. O piloto não se mexeu. Ele apenas exalou, como se estivesse cansado de qualquer jogo que achasse que estava acontecendo. Enquanto isso, o segurança havia recuado e já estava chamando outra pessoa. Sua expressão havia mudado. O segundo segurança agora mantinha sua atenção no piloto, não em Malik. Não vou te mostrar a identificação. Malik continuou. Porque não preciso. A empresa não é alugada. O avião não é fretado. Eu sou o dono. O piloto balançou a cabeça lentamente, mas era claro que sua confiança estava começando a vacilar. Olha, eu estou nesse negócio há muito tempo, murmurou o piloto. E não arrisco quando alguém aparece sem verificação. Você diz que é o dono da empresa? Tudo bem, mas a maneira como você chegou, a maneira como está vestido, simplesmente não se encaixa. E lá estava. A roupa, o comportamento, a calma. Não barulhento o suficiente, não chamativo o suficiente, não velho o suficiente, não branco o suficiente. Malik permaneceu em silêncio por um momento, observando o piloto lutar para enquadrar. Sua postura como mais procedural do que pessoal. Você já pensou que talvez você não consiga reconhecer o poder quando ele não se parece com o que você está acostumado? Malik perguntou. O piloto não respondeu. Então o celular de Malik vibrou em sua mão. Ele deu um passo para o lado e atendeu. Oi, ele disse. Sim, ele ainda está aqui. Vou esperar. Ele não precisou especificar com quem estava falando. O momento era claro o suficiente. Um dos seguranças limpou a garganta e gesticulou para o piloto. Você pode querer falar com a central, senhor. Ainda tentando manter a dignidade que lhe restava, o piloto se virou e levantou seu rádio novamente. Central, aqui é o capitão Silva no hangar 6. Tenho um homem aqui afirmando que é o dono da Johnson Aviação. O nome é Malik Johnson. Diz que o avião é dele. Houve silêncio por um momento do outro lado, e então uma voz respondeu, mas muito baixo para Malik ou os seguranças ouvirem. O capitão Silva endureceu. Sim, senhor, entendi. Ele se virou, os olhos rapidamente se direcionando para Malik novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu olhar, algo mais ansioso. Ele abaixou o rádio, os lábios pressionados firmemente. Bem, ele disse, limpando a garganta, deve ter havido um mal-entendido. Malik não sorriu, não disse uma palavra. O capitão Silva tentou novamente. Não fui informado de que o proprietário voaria hoje. Eu não achei que precisasse avisar ninguém para embarcar no meu próprio jato. Malik respondeu. Seu tom permaneceu equilibrado, ainda cortante. Os dois seguranças não se moveram. Todos pareciam esperar que Silva dissesse algo inteligente, algo gracioso,
Mas ele não tinha isso dentro de si. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho, disse ele, mais para os seguranças do que para Malik, tentando se apegar ao protocolo. Malik se virou para a SUV. Está tudo pronto? Ele perguntou ao segurança mais próximo. O homem acenou com a cabeça. Tudo pronto, senhor. Justamente então, outra voz surgiu através do rádio do piloto. Era mais alta desta vez, e Malik ouviu apenas o final. Aguarde, você será dispensado imediatamente. Não inicie a decolagem, não interaja mais com o cliente. Os olhos de Silva se arregalaram ligeiramente. Ele deu um passo para trás do grupo, encarando o dispositivo em sua mão como se esperasse que tivesse apresentado uma falha. Malik se virou para ele. Agora você sabe. Mas a verdade por trás daquela propriedade silenciosa e por que Malik comprou a empresa inteira desde o início era muito mais profunda. O capitão Silva ficou congelado, ainda segurando o rádio como se não soubesse se jogaria ou imploraria para que dissesse algo diferente. Mas ele já havia dito o que tinha dito. Dispensado imediatamente. Ele olhou para o jato. Seu jato. Ou assim, ele acreditava há apenas 10 minutos. O mesmo jato que ele havia voado para Brasília, para Goiânia, para Salvador, aquele que ele se gabava em drinks no lounge dos pilotos em Congonhas. E agora, aparentemente, o homem que ele tentara afastar das escadas era o dono da empresa, o dono dele. O rádio chiou novamente. Desta vez, uma nova voz surgiu, mais baixa, mais calma, feminina. Capitão Silva, por favor, dirija-se ao escritório do Terminal 2. Não inicie a decolagem, não interaja mais com o cliente. Ele não respondeu, apenas deixou o braço cair ao lado e encarou a pista. Malik respirou fundo pelo nariz. Não um suspiro, não alívio. Apenas aquele tipo de respiração que você faz quando algo que você antecipou ainda te atinge de maneira diferente uma vez que acontece. Ele se virou para os seguranças. Obrigado. Acho que estamos prontos aqui. Um deles deu uma leve acenada e caminhou em direção ao veículo de segurança. O outro ficou por um momento observando Silva lentamente voltar para o terminal. Seus passos pesados. Malik não estava se vangloriando. Ele não sorriu. Em vez disso, olhou para o relógio e, depois para o jato. O copiloto, um homem mais jovem, com uma expressão confusa, havia descido metade das escadas durante a confusão. Ele não disse uma palavra até então, mas agora fez um aceno de reconhecimento a Malik, afastando-se para dar passagem. Desculpe por isso, Sr. Johnson, disse ele suavemente. Malik não respondeu imediatamente. Então, você vai pilotar hoje? Se você quiser, senhor, estou liberado. Malik o estudou por um momento, então deu um aceno único e subiu as escadas sem mais palavras. Dentro, a cabine do jato era fresca e elegante, assentos de couro creme, detalhes em madeira, uma sofisticação silenciosa, sem elementos exagerados, apenas bom gosto. Ele deixou sua bolsa no assento mais próximo da frente e se sentou, arregaçando uma manga enquanto se inclinava para desbloquear seu tablet. A porta da aeronave se fechou atrás dele com um estrondo sólido, enquanto a equipe começava os cheques pré-voo. Malik se recostou, olhando pela janela. Ele não estava mais pensando em Silva, não diretamente. Ele estava refletindo sobre por que havia comprado a empresa em primeiro lugar. Não foi por ego. Não foi nem mesmo por conveniência. 2 meses atrás, ele estava em um voo particular diferente, desta vez como cliente, quando algo semelhante aconteceu. Não tão dramático, sem segurança, apenas um tom persistente na voz do piloto. Aquele tipo que deixava claro que ele não achava que Malik pertencia ali. Eles chegaram a Brasília atrasados e Malik nunca reclamou. Mas quando chegou em casa, serviu um copo de scotch e encarou a parede por um bom tempo. Então, pegou o telefone.
Ligou para sua advogada, uma poderosa discreta em São Paulo, e disse: descubra quem é o proprietário daquela empresa de fretamento de aeronaves de maneira discreta. Quero isso em 1 mês. Ele adquiriu uma participação majoritária por meio de uma holding, mudou a liderança, reestruturou as operações. Não uma vez ele entrou na sede. Não precisava que o reconhecessem. Ele apenas precisava garantir que eles pensassem 2 vezes antes de julgar alguém pelo estilo de seus jeans ou pela cor de sua pele. O jato começou a táxi. Malik olhou para cima de sua tela e encarou o horizonte. O céu estava limpo, aberto, mas antes mesmo das rodas deixarem o chão, a notícia sobre o que havia acontecido naquela manhã já havia começado a se espalhar, e as coisas estavam prestes a se tornar muito públicas, muito rápido. O jato decolou da pista com um baixo zumbido sob o piso da cabine. Malik mal percebeu. Sua mente já estava em outro lugar, 2 meses atrás, no dia em que tudo começou a mudar. Era uma tarde de quinta-feira, quando ele embarcou naquele fretamento saindo de Brasília. Ele havia acabado de finalizar uma renegociação de contrato com um fornecedor lá. Estava cansado, mas era um bom tipo de cansaço, aquele que vem após vencer sem levantar a voz. Quando entrou no jato, o piloto não disse muito, mal o reconheceu. Apenas um seco bem-vindo a bordo e só. Malik não se importou no começo. Ele não estava ali para fazer amigos. Mas durante o voo, pequenas coisas se acumularam. Atrasos no serviço, um tom de polidez forçada. E quando aterrissaram, o piloto falou com sua assistente como se ela fosse a cliente, ignorando completamente Malik. Não era agressivo, apenas frio. Malik não disse nada, não naquela hora, mas se lembrou 3 dias depois, sentado em seu pátio em São Paulo, um copo de Lagavulin na mão. Ele tomou a decisão, não uma decisão barulhenta, uma decisão silenciosa, do tipo que muda montanhas sem alarde. Ele ligou para sua advogada, Maxine, e disse: quero possuir algo que faça as pessoas repensarem como veem o sucesso. Maxine não piscou. Ela o conhecia. Ela o ajudou a adquirir 2 empresas de logística, uma rede inteira de fibra óptica em Minas Gerais e um grupo de hotéis boutique no interior, tudo sem seu nome jamais aparecer nos documentos iniciais. O que eu estou comprando dessa vez? Ela perguntou. Um serviço de fretamento aéreo. Ela exalou. Você quer construir um? Não, Malik disse. Eu quero o que usei na semana passada. Entendido. 6 semanas depois, ele tinha Johnson Aviação. Não apenas um jato, 6. Não apenas pilotos, uma equipe operacional inteira. Ele não apareceu no escritório, não exigiu que seu nome fosse estampado na cauda. Ele não buscava a atenção, mas todos na sala de reuniões sabiam quem assinava seus cheques agora. E não se tratava apenas do incidente naquele voo de Brasília. Aquilo foi a faísca. O verdadeiro incêndio vinha fervendo há anos em salas de reuniões, onde ele tinha que repetir seu título 3 vezes antes que alguém parasse de assumir que ele era um convidado, em reuniões de pitch, onde outros executivos se inclinavam para assistente em vez dele, nas filas de valet, onde ele era perguntado se estava buscando alguém. Ele nunca gritou, nunca fez cenas, mas se lembrava de cada rosto. Comprar a empresa de fretamento não foi vingança, foi um movimento estratégico, uma maneira de enviar uma mensagem sem pronunciar uma palavra. E agora, sentado naquele jato, seu jato, observando o capitão Silva se afastar, como se o chão tivesse se movido sob ele, tudo se completava. Malik não era dinheiro novo. Ele não era dinheiro barulhento, ele era poder silencioso, do tipo que não precisa de um holofote, porque é a sala. Ele pegou o telefone novamente e enviou uma mensagem para Maxine. Situação da tripulação. Do jato resolvida.
Avise a equipe de operações que precisaremos de um novo capitão. Quero alguém que veja as pessoas, não apenas currículos. Ela respondeu quase instantaneamente. Entendido, vou cuidar disso. Malik deixou o telefone de lado. O copiloto entrou na cabine perguntando brevemente se ele precisava de algo. Malik balançou a cabeça. Obrigado, estou bem. O homem acenou e voltou para a cabine. Do lado de fora da janela, o chão abaixo era um mosaico de ouro e verde, interior de São Paulo, em algum lugar perto de Sorocaba. Parecia pacífico, mas em sua mente, Malik já estava planejando 3 movimentos à frente. Isso não ia ficar em segredo porque alguém na pista havia filmado discretamente de trás de um caminhão de combustível. Quando Malik pousou em Brasília, o clipe já havia se tornado viral. Quando as rodas tocaram o chão em Brasília, Malik tinha 15 chamadas perdidas. 3 de sua assistente, uma de Maxine, o resto de números que ele não reconhecia. Provavelmente repórteres, talvez alguns oportunistas, o tipo de pessoas que de repente lembram seu nome quando a internet o coloca em suas timelines. Ele não atendeu nenhuma delas, mas as mensagens continuavam chegando. Cara, você está trending. É você naquele clipe do jato? Me diga que você colocou aquele piloto em seu lugar, cara. Os comentários você precisa ver. Ele não ficou surpreso. Alguém sempre estava filmando. Esse é o mundo agora. Um momento não é apenas algo que acontece. É algo que é gravado, editado, postado e dissecado em tempo real. E lá estava. Um clipe tremido de 48 segundos mostrando Malik de pé calmamente na base das escadas do jato, enquanto o Capitão Silva lhe gritava. O áudio não estava perfeito, mas você conseguia pegar o suficiente. Não me importo com quem você diz ser, você não pode ser o proprietário, a segurança está a caminho. Então, o segurança intervindo, o copiloto parecendo nervoso e a voz de Malik, calma e firme. Você já pensou que talvez você não consiga reconhecer poder quando não se parece com o que você está acostumado? Essa frase atingiu a internet como fogo em capim seco. Não demorou muito para que a hashtag começasse. Charlie Malik Johnson Valor. Piloto de jato particular demitido rapidamente. É por isso que compramos. Sessões de comentários explodiram com aplausos, debates e frustrações. Alguns o elogiavam por sua compostura. Outros compartilhavam experiências semelhantes de serem subestimados. Alguns se opuseram, questionando se Silva estava apenas fazendo seu trabalho. Malik não se envolveu. Ele nunca precisou da aprovação de estranhos. Em vez disso, ele se sentou na parte de trás de uma SUV preta, indo para seu hotel no centro, e olhou pela janela. Não para a cidade, mas para os reflexos. Você passa a vida toda lutando, construindo, mantendo-se discreto até que suas ações falem por você. E mesmo quando elas falam, alguém ainda tentará medir seu valor pela forma como você anda, fala ou se veste. Ele não estava bravo, ele estava cansado. Não o tipo de cansaço que o sono resolve, mas o tipo que se instala em seus ossos após a milésima vez que alguém pensa que você é o assistente. De volta ao hotel, ele se moveu pelo saguão sem hesitar. Alguns hóspedes olharam para cima de seus telefones. Uma mulher murmurou, "É ele", enquanto passava. Ele não diminuiu a marcha, apenas seguiu direto para o elevador, subiu até o último andar e se sentou à mesa longa com vista para a cidade. Ele serviu um copo d'água e finalmente abriu a mensagem de Maxine. Ela havia enviado um link. Ele clicou. Um segmento de notícias da manhã, tela dividida. De um lado, o clipe do encontro. Do outro, um apresentador dizendo, "Acabamos de saber que o Sr. Malik Johnson não é apenas o proprietário do jato, mas da empresa de fretamento inteira. Esse piloto foi supostamente dispensado." Eles chamaram isso de um incidente revelador.
Um que levanta questões sobre percepção, riqueza e preconceitos implícitos. Malik assistiu por um momento, então silenciou o vídeo. Ele não precisava de um âncora para lhe dizer o que já entendia. As pessoas só acreditam no que estão acostumadas a ver, e se você não se encaixa na imagem em suas mentes, elas questionarão a realidade à sua frente. Ele se levantou, telefone na mão, e saiu para a varanda. De lá de cima, a cidade parecia pequena, as pessoas invisíveis. Ele não estava olhando para baixo para ninguém, mas estava acima do barulho. Mas o que veio a seguir não era sobre barulho, era sobre clareza e uma decisão que Malik não podia adiar mais. Malik não dormiu muito naquela noite. Ele não estava preocupado com as manchetes, elas vão e vêm. Ele não estava preocupado com a imagem da empresa também. Se algo, a Johnson Aviação havia ganhado mais publicidade gratuita em 12 horas do que a maioria das startups vê em um ano. Não, o que o manteve acordado foi a decisão que ele ainda não havia tomado. Se deveria torná-la barulhenta ou definitiva. Ele se sentou sozinho na pequena mesa em um canto da suíte, bebendo café preto, enquanto a alvorada surgia sobre o horizonte de Brasília. Seu laptop brilhava à sua frente, um relatório do RH, um rascunho de um pedido de desculpas formal do capitão Silva, um apelo educado para reconsiderar. Silva o havia enviado tarde, provavelmente achando que isso suavizaria. O impacto não suavizou. A mensagem não era apologética, era egoísta. Não fui informado, já voei para clientes de alto nível por anos. Isso poderia ter sido gerenciado de forma diferente. Malik a leu 2 vezes. Não uma vez, o homem perguntou como era ser tratado como se não pertencesse. Não uma vez, ele reconheceu qual era o verdadeiro problema. Não o procedimento, não a papelada, mas a suposição subjacente. E essa era a parte que Malik não conseguia ignorar. Ele pegou o telefone e ligou para Maxine. Ela atendeu no primeiro toque. Deixe-me adivinhar, você tomou sua decisão? Sim, Malik disse. Ele está fora. Quer que eu cuide? Disso discretamente? Não. Malik se recostou na cadeira. Dessa vez, não. Houve uma pausa do outro lado. Você tem certeza? Sim. Se fosse qualquer outra pessoa, ele já estaria fora. Eu não vou ensinar às pessoas que seu pedido de desculpas importa mais que suas suposições. Maxine não discutiu. Ela entendeu. Tudo bem, vou cuidar disso. Malik encerrou a ligação e se levantou, esticando a rigidez de seus ombros. Ele não estava bravo, não estava sedento de vingança, mas manter Silva por perto significaria que o que aconteceu não importava. Que ser ignorado em sua própria propriedade poderia ser ignorado com a desculpa certa, e isso não ia acontecer. Não em sua empresa. Ele enviou mais uma mensagem para o chefe de operações. A partir de hoje, o capitão Silva está permanentemente removido do cargo. Ofereça-lhe um pacote de rescisão se o RH insistir, mas não vamos mantê-lo em nenhuma capacidade. Sem ponto de exclamação, sem emoção a mais, apenas negócios. Ele fechou o laptop e voltou para a janela. A cidade já estava plenamente acordada agora. Carros abaixo, pessoas nas calçadas, programas matinais agitados, todos conversando. Mas Malik havia feito o que precisava ser feito, não para fazer um ponto, mas para manter um padrão em seu mundo. Não era suficiente construir a mesa. Você tinha que decidir quem merecia um lugar nela. Silva havia mostrado que não merecia. Não por causa de um erro, mas porque quando o erro foi destacado, ele ainda não o compreendeu. A assistente de Malik bateu suavemente e entrou. Ela carregava uma pasta, um tablet e um copo de café. Está tudo bem? Ela perguntou, colocando os itens sobre a mesa. Sim, Malik respondeu. Resolvido.
Ela lhe lançou um olhar cúmplice, então se sentou para revisar sua agenda. Mas antes de começar, ela olhou para cima e disse: aquele vídeo realmente ressoou com as pessoas. Nunca tive tantos amigos me mandando mensagens sobre meu chefe. Malik sorriu. Você disse a eles que sou só um cara que gosta de jatos? Ela riu. Eu disse a eles que você é a razão pela qual comecei a me vestir melhor. Ambos riram e então foi de volta ao trabalho. Mas o que ficou com Malik, muito depois daquela manhã, não foi a decisão em si. Foi o que revelou sobre quem é questionado e quem é confiável. Sem precisar dizer uma palavra, 3 dias depois, Malik estava de volta em São Paulo. As manchetes haviam mudado. Um novo escândalo, um nome diferente, uma nova rodada de indignação em algum lugar. É assim que essas coisas acontecem, mas o vídeo continuou circulando, silenciosamente, persistentemente. Alguns milhões de visualizações se tornaram 15. Clipes da confrontação foram entrelaçados em podcasts, artigos de opinião, até mesmo vídeos de reações. Algumas pessoas o elogiavam por sua compostura, outras a dissecavam como sempre fazem, debatendo tom, roupa, entrega. Malik não respondeu a nada disso. Ele nunca fez. Mas algo incomum aconteceu depois. Os e-mails começaram a chegar. Não do tipo habitual, não propostas ou propostas de parceria. Eram pessoais. Um foi de um jovem em Brasília que trabalhava como manobrista. Ele disse que se via em Malik. Como as pessoas no aeroporto sempre presumiam que ele não sabia muito. Ele escreveu que ver alguém como Malik se manter firme sem gritar o fez sentir-se reconhecido. Outro veio de uma mulher em Salvador. Ela dirigia um pequeno serviço de fretamento e escreveu que seus próprios pilotos tinham feito suposições semelhantes antes. Ela agradeceu a Malik por demonstrar como a responsabilidade poderia aparecer. Havia dezenas mais assim, sem hashtags, sem performances, apenas pessoas reais que entendiam exatamente o que havia acontecido, porque já havia acontecido com elas também. Isso foi o que ficou com Malik. Não o vídeo, não as tags em alta, mas a verdade silenciosa por trás de tudo. As pessoas estão cansadas de serem duvidadas em salas que construíram. E para Malik, essa não foi a primeira sala. Não seria a última, mas essa importava, porque lembrava a ele algo que ele havia esquecido, que ser subestimado é exaustivo, mas às vezes é a ferramenta mais afiada em sua caixa de ferramentas. Porque enquanto eles estão ocupados tentando avaliá-lo, você já está adquirindo o prédio. No final daquela noite, ele caminhou pelo hangar vazio da nova instalação da Johnson Aviação, nos arredores de São Paulo. Estava quieto, aquele tipo de silêncio que permite ouvir sua própria respiração. Uma das equipes de manutenção estava consertando uma luz traseira. Um limpador acenou do outro lado do piso. Malik se aproximou do jato mais próximo, aquele que deu início a tudo. Ele não o tocou, apenas o encarou por um longo tempo. Então se virou e saiu. Ao alcançar a saída, ele parou ao lado de um quadro de avisos próximo à sala dos funcionários. Tinha avisos de aniversários, cronogramas de manutenção e um novo folheto com a declaração de missão atualizada da empresa. Ele não a havia escrito, mas alguém havia retirado as palavras de algo que ele disse anos atrás. Respeito não vem de quão alto você fala, vem de como você carrega o silêncio. Malik sorriu. Não amplamente, apenas o suficiente. Do lado de fora, o céu estava mais escuro agora, o ar mais fresco. Ele destravou seu carro, acomodou-se no assento e saiu sem dizer uma palavra, porque a mensagem já havia sido enviada. Às vezes, não se trata de provar quem você é. Trata-se de se manter firme quando alguém decide que você não é suficiente e deixar a verdade falar por si mesma. Se essa história ressoou com você, pense sobre aqueles momentos em que alguém tentou medir seu valor sem saber seu peso.
Então faça o que Malik fez. Mantenha sua posição, construa seu legado silenciosamente e deixe que as suposições deles custem caro.